E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar dos principais erros que as pessoas cometem na musculação. Eu vou falar hoje de alguns erros que eu observei na minha prática como professor e como praticante também. Então, na verdade não tem nada de artigo hoje, não vou trazer nada para vocês, mas é um conhecimento mais prático mesmo, que é muito comum nas academias e que talvez você esteja cometendo esses erros. E eu listei eles aqui, são 6 erros principais. E o primeiro erro, ele é muito comum, que é fazer os exercícios com protusão de ombro. Então, o que seria a protusão de ombro? Seria esse movimento que a pessoa fica com os ombros à frente e aí ela faria os exercícios nessa posição. Então, a gente já sabe que, com o passar do tempo, a gente tem a tendência de ficar com protusão de ombro, né? Se a gente for observar algumas pessoas mais idosas, elas têm a tendência de andar mais assim. Então, se a gente não aconselhar, não corrigir uma pessoa na hora que ela estiver fazendo exercício para melhorar essa postura, ela vai continuar fazendo o exercício dessa forma. E apesar de estar treinando outro grupo muscular, ela precisa fazer na postura correta, uma postura que não vai trazer nenhum malefício para ela futuramente. Então esse foi o primeiro erro que eu observo no salão de musculação. O segundo erro que as pessoas cometem, e isso é um pouco difícil até das pessoas conhecerem, que é fazer o treino de flexibilidade antes do treino de musculação. Eu não estou falando aqui de fazer um alongamento. Existe uma diferença entre treino de flexibilidade e alongamento. E no treino de flexibilidade, eu faria, por exemplo, algumas séries de alongamentos, né? Eu faria algo mais intenso. Então, a pessoa faria realmente um treinamento para melhorar a amplitude de movimento. Mas qual que é o problema de fazer um treino de flexibilidade antes do treinamento de hipertrofia, por exemplo? O principal problema seria que haveria um desgaste na musculatura, então eu estaria tendo um desgaste naquela região e após isso eu teria que fazer o treino de hipertrofia. E aí, com esse desgaste, eu perderia rendimento no treino de musculação. Então, eu não estou falando aqui que você não possa fazer, que é proibido, mas se o principal objetivo é hipertrofia muscular ou melhorar seu rendimento, talvez não seja tão interessante você fazer esse treinamento tão extenuante antes de fazer um treino de hipertrofia. Tá bom? Então, você não vai melhorar a sua qualidade de treino se você fizer muito treinamento de flexibilidade antes do treino de hipertrofia. Você poderia escolher um outro dia ou um outro momento para estar fazendo esses exercícios de flexibilidade, porque é interessante, né? Seria importante para você também ter uma amplitude de movimento legal e boa para tudo na sua vida, né? Desde atividades simples até atividades esportivas. O terceiro erro muito comum também, e aí vai muito em cima dos profissionais de educação física, que eu me incluo nessa área, né? Que é não descansar de forma correta ou treinar o mesmo grupo muscular em dias seguidos, por exemplo. Então a pessoa, por exemplo, treina tudo num dia só, que a gente poderia chamar de treino A. Então ela iria treinar na segunda, então ela teria que dar um tempo, pelo menos de 1 a 2 dias, né, para poder voltar a treinar, mas ela acaba treinando o treino A, tanto na segunda como na terça. Então ela não conseguiria recuperar de forma necessária para poder estar fazendo um treino de excelência na terça-feira, porque ela não deu tempo da musculatura dela recuperar para poder realmente fazer um treinamento adequado. Agora, a gente pode até olhar também quando a pessoa faz alguns exercícios, que aí talvez seja o profissional que errou ou ela que inventou, né, o programa dela, que é, por exemplo, um exercício multiarticular e um exercício isolado. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa faz um supino e um tríceps pulley. Então ela tira da cabeça dela que ela vai treinar supino na segunda-feira e na terça-feira vai treinar tríceps pulley. Só que quando ela treina o supino, ela não treina só o peitoral. Ela treina o peitoral, ela treina o ombro, ela treina tríceps. Então, se eu treino supino na segunda-feira e vou fazer um treino de tríceps na terça-feira, eu não dei também um tempo adequado para a musculatura descansar, recuperar, fazer a supercompensação e poder estar treinando de forma mais adequada possível. Então, eu falando um pouco mais em termos técnicos, mas de uma forma geral
Se eu estou treinando um músculo hoje, eu tenho que dar um tempo de recuperação para ele, se recuperar adequadamente e posteriormente treiná-lo de novo. Então, isso é um pouco mais técnico, mas tem que tomar um cuidado. Se você for profissional de educação física, tem que saber adequar isso para que seu aluno, seu atleta, não perca rendimento. O quarto erro também que eu vejo demais nos treinos de musculação é não fazer o movimento de forma correta. Isso aí é incrível, o tanto de pessoas que faz o movimento errado. Então um exemplo simples que a gente pode mencionar é a rosca direta, né, que é a flexão de cotovelo. Então, se eu vou fazer a flexão de cotovelo, eu quero treinar o meu bíceps, eu tenho que pensar que eu quero treinar ele, eu não quero treinar, por exemplo, meu ombro. Mas a pessoa acaba, por um descuido ou por não conhecimento do movimento, ela acaba fazendo a flexão de cotovelo e a flexão de ombro. Então ela faz esse movimento de flexão de cotovelo e flexão de ombro e ela acaba treinando o ombro, às vezes até mais do que o próprio bíceps. Então esse, por exemplo, é um movimento incorreto. A gente pode citar também uma pessoa que vai fazer um agachamento e ela não faz da forma correta, ela não agacha o tanto que ela poderia agachar, ou ela mexe os joelhos, faz esse movimento para dentro dos joelhos, né? Ou para fora demais. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o movimento errado, além de não dar o resultado interessante, ela acaba lesionando o nosso paciente, o nosso aluno. Então essa observação criteriosa do movimento precisa ser feita o tempo inteiro e precisa ser feita de forma que o profissional esteja perto do aluno, esteja observando ele de perto, porque também existem muitos profissionais que às vezes não corrigem, né, e acabam só observando de longe e corrigindo de longe porque o salão está muito cheio. Mas a cinesiologia, a análise de movimento precisa ser feita o tempo todo. O quinto erro, que normalmente acontece muito com homens, é colocar peso demais nos exercícios. Então vou fazer um exercício, eu taco peso porque eu acho isso muito importante, coloco bastante anilha, pego o halter maior e eu acabo fazendo o movimento com amplitude reduzida, fazendo uma velocidade errada, eu não treino adequadamente o que eu deveria estar treinando. E a chance de lesão também aumenta porque você não está apto a aguentar essa carga de treinamento. Então a gente tem que pensar que o seu objetivo no salão de musculação é saúde, é hipertrofia, é ser halterofilista. Então qual que é o objetivo? Então, se o seu objetivo for saúde ou até hipertrofia, você não tem que se preocupar tanto assim com o peso que você carrega. Você tem que se preocupar mais com a qualidade do treinamento, todas as variáveis estruturais do treinamento, para que você faça de uma maneira que você vai gerar estímulos adequados para o seu objetivo. Agora, se você for halterofilista, né, que eu duvido muito, que a maioria das pessoas não são, obviamente, então o seu objetivo é pegar um peso maior mesmo, mas aí também você vai ter que adaptar todas as variáveis e o seu treinador vai também fazer isso para você. Mas aí sim você vai se preocupar mais em carregar mais peso, que esse é o objetivo do esporte. E o último erro mais comum que eu observei é não levar o treinamento a sério. Então você vai na academia, você observa algumas pessoas treinando e elas estão fazendo aquele movimento só para falar que fizeram academia no dia. Então elas fazem de qualquer maneira, pegam qualquer peso, pula exercício, façam o exercício que não está no programa. Então essa forma de treinar, obviamente, não vai trazer um estímulo adequado. Então vai ser um estímulo insuficiente que não vai proporcionar nenhum benefício ou um benefício mínimo para aquela pessoa. Então levar o treinamento a sério, fazer o exercício de forma intensa ou com volume maior, o que for, é necessário para que você tenha sim um resultado interessante e que você colhe os frutos do treinamento, da atividade física. Então esses são os principais erros que eu observo na musculação. Eu às vezes mesmo cometo algum deles porque a gente não está observando, a gente está mais cansado algum dia, mas a gente tem que se policiar para a gente não errar nada disso, para a gente ter realmente uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor, como eu sempre falo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não cometam esses erros, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até mais.